Sociólogo e antropólogo, Gilberto Freire sempre aparece entre os 5 pensadores mais relevantes e influentes do Brasil. Sua obra é um legado importante para entender a formação social do país, a partir da miscigenação e da influência de outras culturas. Estamos na casa grande de um antigo engenho. Foi aqui que o escritor viveu por toda a sua vida adulta. Mateus está sempre por aqui. É um dos educadores que conduz as visitas pelo casarão e apresenta Freire para muita gente. Ele diz mais ou menos assim: ele foi a primeira pessoa a entender que a miscigenação que aconteceu aqui foi positiva para a história do país e não negativa, como a sociologia e a antropologia da época entendiam, sabe? Então, Gilberto é essa pessoa. Foi o sociólogo, o antropólogo e escritor, acima de tudo, responsável por, primeiro, tentar interpretar o que foi a raiz da nação brasileira. Uma abordagem inovadora, de impacto duradouro e reconhecimento internacional. Assim, é caracterizado o livro Casa Grande e Senzala, a publicação mais conhecida e estudada dele. Casa Grande e Senzala, Sobrados e Mucambos e Ordem e Progresso. A partir desses 3 livros, a gente tem um ciclo de ocupação desse território que começa antes do Brasil colônia, né, e vai até o Brasil República. Normalmente, quem visita um museu se depara no máximo com essa representação de como Gilberto Freire costumava trabalhar. Mas nós tivemos o privilégio de conhecer este espaço com Gilberto Freire, o que brincou com o avô por aqui até os 13 anos. E quem carrega um nome tão significativo sabe da importância de entender sobre o legado dele. É Gilberto Freire Neto quem vai nos ajudar a entender melhor a história que é contada nesse livro em particular. Quantas vezes seu avô esteve na China para produzir o China Tropical? É bem curiosa a pergunta. Veja, Gilberto Freire não chegou aí à China. Mas não é difícil de entender como um pesquisador produziu conhecimento para escrever essas páginas. Uma biblioteca deste tamanho explica muito. A leitura de outros autores contribuíram para a análise tão profunda das raízes chinesas que também fizeram parte da formação do Brasil. É a partir da leitura do China Tropical que a gente tem essa identidade oriental, principalmente de origem asiática mais distante, tanto a China quanto o Japão, no cotidiano da vida brasileira. Isso tem a ver com a forma como a gente se relaciona, se comunica, tem a forma como a gente se alimenta, como a gente tempera as nossas comidas, né, com muito tempero de origem oriental, curiosamente. Tem a ver com as festas e as manifestações culturais que e o brasileiro não é fraco disso, né, utiliza para se sociabilizar, para criar relações com o sagrado e com o profano. E é dentro dessa dinâmica que o China Tropical é muito interessante. Você, a partir da leitura do China Tropical, você vai identificar esses pequenos pontos de contatos que representam grandes referências fraternas entre países tão distantes. Gilberto Freire Neto faz essas analogias com a propriedade de quem esteve 2 vezes na China. O Brasil é tão grande quanto a China, tão rico quanto a China em termos de manifestações de sua arte e de sua cultura, né? E a gente só percebe a grandeza desses 2 países no momento que você sai do seu e visita o outro. Né? Então é um desafio para um brasileiro rodar o mundo e chegar na China, como é um desafio para o chinês fazer o mesmo caminho. Mas o curioso disso tudo é que você, nesse filme ou nessa fotografia que você visualiza, né, no país irmão, país amigo, estrangeiro, você começa a se ver parte dessa civilização. Foram 78 livros publicados por Gilberto Freire em vida, mas o Neto observa que nenhum ainda ganhou uma versão chinesa. Fazer com que o chinês, né, tenha acesso a essa literatura brasileira, que vai para Guimarães Rosa, vai para o próprio Gilberto Freire, né, vai para o Ariano Suassuna, né, mais cotidianamente aqui com os nossos iberismos, né. Nós temos uma literatura muito rica. Então, criar essa relação de consumo entre esses países que, apesar dessa distância, tem pontos de convergência na cultura, é muito importante. Do Recife, Luiz Boaventura para a China Global Television Network.